Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Fé para crer na salvação eterna. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo então uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo, e por isso é boa, perfeita e eterna. Nesta lição, compreenderemos, no primeiro ponto, a expiação de Jesus pelos nossos pecados. Ponto número 2 da lição, conheceremos a graça divina, a lei e a morte substitutiva de Jesus. E finalizando o nosso estudo no ponto 3, identificaremos as etapas do processo da salvação em Cristo Jesus. A expiação de Jesus pelos nossos pecados. O pecado da desobediência de Adão e Eva, de modo inevitável, separou o homem de Deus, e o homem, em sua condição decaída, nada poderia fazer. Mas Deus, com a sua presciência, já havia antes da fundação do mundo elaborado um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor, nosso Deus. Este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e, pelo seu sangue derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. A palavra expiar, semanticamente, significa remir, ou seja, pagar pelas nossas culpas ou delitos, remir pelo cumprimento de pena ou penitência. Cristo sofreu as consequências de nossos pecados e, por meio da expiação de Jesus Cristo, as nossas culpas e delitos foram perdoados. E assim podemos nos reconciliar com o nosso Pai Celestial. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus, pela sua morte, cruz do Calvário, pagou o preço pelo dano ou mal que o pecado causou sobre a humanidade. Isto é, a separação do homem de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expiação de Jesus, cruz do Calvário, significa que ele pagou o preço pelos nossos pecados. E um preço valioso, seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ponto número 2 da lição, a graça divina, a lei e a morte substitutiva de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, lembra aos cretenses que compunham a igreja local sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo,
Ou seja, mesmo sem merecermos, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nos substituindo naquela cruz, tomando sobre si as nossas enfermidades e enfermidades. Jesus nos substituiu mesmo sem ter pecado para nos salvar pela graça. Mesmo sem Jesus ter pecado para nos salvar, pela graça, por merecido, ele foi. Portanto, a expiação significa pagar o preço com o seu sangue. E a morte substitutiva significa que ele foi no nosso lugar, porque era exatamente nós que deveríamos estar ali, sendo crucificados, pecadores, e não ele, um Deus sem pecado. O conceito de graça, literalmente, a graça ela é um favor ou dádiva de Deus, dada aos homens sem que estes mereçam. A salvação da morte eterna. E esta graça, este favor, foi realizado por na cruz do Calvário, quando já tivemos, então, a oportunidade de falar. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 12, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de tudo, de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi a grande voz no céu proclamando. Agora veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Tanto veio graça divina, a salvação de Cristo para toda a humanidade. Qual é a importância da graça divina? Se não existisse a lei, a palavra de Deus, não existiria pecado, porque a lei aponta o pecado. E por conseguinte, não existindo pecado, não existiria também a graça, o favor imerecido de Deus. E é por isso que a graça e a lei elas estão implicadas, juntas, ou seja, entrelaçadas. E presta atenção agora à importância dessa graça. Porque a lei de Deus, a palavra de Deus, revela o pecado do homem. Quando nós abrimos a Bíblia, ela revela o pecado em nós. O apóstolo Paulo disse isso na carta aos Romanos. Ele não conheceria o pecado se a palavra, a lei, não indicasse a sua existência. Agora, a graça, ela aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. E a lei aponta em nós. A graça, ela não anula a lei, como muitos. E a lei não anula a graça. Elas andam juntas. Ou seja, elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do ser humano. Na carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículos 23 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 23 ao 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos
justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, Cristo vos revestistes. Cessarte, não pode haver judeu, grego, escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. O fundamento da lei, a palavra de Deus. A lei, ela é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando então de um aperfeiçoamento. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Agora, a graça é unilateral. Cristo fez a parte dele e a nossa. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos. Um presente de Deus. Um dos textos favoritos da Bíblia que eu aprecio é exatamente esse que está na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 ao 10, que mostra a nossa história, a história de um pecador salvo pela graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No item 3 da lição, nós vamos falar então sobre as etapas do processo da salvação de Cristo Jesus. Nenhuma ciência, nenhuma inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um ser humano. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo. E esta graça, este favor imerecido, trata-se de salvação. E tem algumas etapas que nós vamos passar a falar neste momento.
A fé, ela nos habilita a recebermos a graça de Deus. E é indispensável para a salvação, de forma a reconhecermos as verdades absolutas. A fé significa crer que algo é verdadeiro. E no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único ente salvador, recebe a remissão de pecados, recebe o perdão de suas transgressões, recebe a vida eterna. Nós vamos falar aqui em 8 etapas do processo da salvação de Jesus. E para cada etapa, nós temos textos bíblicos que suportam esta expressão, esta etapa. E então eu recomendo, porque não há, o tempo é exíguo, temos tempo para ler aqui todos os textos. Você então consulte a página www.profilneto.wordpress.com, ao lado aí, rodapé do slide, para então identificar e ler os textos bíblicos que importam então cada etapa. E a primeira etapa é a eleição. A eleição significa literalmente uma escolha, onde Deus, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu mesmo antes da fundação do mundo, eleger, escolher, salvar a humanidade de seus pecados, determinando 2 caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano: viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo, as trevas, condicionando então estas condições de vida à escolha do próprio ser humano individualmente frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. E, portanto, neste sentido, esta eleição é a primeira etapa. Deus, antes da fundação, na sua presciência, já sabia que o homem iria se separar de Deus. Então, ele faz uma escolha: deixar esse ser humano condenado eternamente ou salvá-lo. Deus escolheu a humanidade. A segunda etapa é a vocação, o chamamento. E, neste sentido, a Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação de todas as pessoas. Mas também se percebe que este chamado, ele só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo, sob a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo isto necessário devido à depravação moral e espiritual da humanidade, que se entregou a toda sorte de pecados mundanos, que o impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação em Cristo, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. A terceira etapa da salvação é a conversão. A conversão é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa que se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento. Arrependimento significa tristeza de coração por estar num estado de pecaminosidade. Então, voltar-se para Cristo em fé. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, nos convence do pecado, da justiça, do juízo e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento. O arrependimento, como já falei, caracteriza-se por um sentimento piedoso de pesar pelo mal que fizemos. E assim, ao se arrepender,
O indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado. E conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo. E este ponto é a conversão. Uma mudança em sua vida, no sentido de sua conduta moral e espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso Majesté Deus. Quarta etapa, a regeneração. A conversão implica na mudança de rumo de vida moral e espiritual de uma pessoa. É a resposta à salvação que Deus proporciona aos homens. Porém, a regeneração é um novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo, que se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa. Isto é, Deus transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire uma vitalidade, uma maturidade espiritual, restaurando ao padrão de perfeito alinhamento com a vontade do regeneramento perfeito com a vontade do Senhor, para a direita ou para. Na quinta etapa, nós temos a justificação. O homem teve o seu caráter moral maculado pelo pecado. E esta maldição foi anulada pela regeneração do homem, fruto de sua conversão, por meio de Jesus Cristo. Porém, permanece a condição de culpabilidade do homem, por não ter atendido aos preceitos divinos exarados em sua palavra. Assim, o Senhor declara aos seus olhos que os pecadores convertidos e regenerados são justos, apesar da culpabilidade, tipificando então aí que nós chamamos a justificação, sem que o homem mereça. Ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo. É imputado a Cristo. E a justiça de Cristo é concedida à pessoa, ao pecador. Então, o homem, o ser humano, é declarado justo, com perdão e esquecimento pleno de toda infração cometida por ele na época em que andava nas trevas pecaminosas. Sexta etapa, adoção. A adoção como filhos de Deus se estabelece como uma mudança de estado, de orfandade, para um estado de aceitação e favor, nos tornando então filhos e filhas de Deus, restaurando o relacionamento que o homem antes do pecado tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção, ela ocorre concomitantemente com a conversão, com a regeneração, com a justificação, que significa então uma imediata reconciliação com o Senhor dos senhores, quando recebemos a filiação de adoção. Então passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus. Somos considerados filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus e herdeiros e herdeiras do céu. A sétima etapa é a santificação. A santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. Coloca também a pessoa em consagração permanente.
separado do pecado permanentemente. A santificação, ela aguarda um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante. Por último, nós temos a glorificação. A glorificação, ela é o ápice do processo. É a parte final de todo o processo, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus, pois veremos ao Senhor face a face. Quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, ou seja, sair de um corpo sujeito a doenças e à morte, um corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imunes, então, a doenças e a deteriorações no corpo, e isto num corpo glorioso e forte. Então, em tudo seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio, desde a criação, Adão e Eva. A nossa glorificação é a consolidação e a consumação da salvação, em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E essa condição, em parte, ela ocorre com a nossa morte física na terra e, em parte, ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é de Cristo. Portanto, aí estão as 8 etapas principais da salvação em Cristo Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos sobre a expiação de Jesus, que tipifica a nossa purificação pelo pagamento de nossos pecados realizados na cruz por Jesus, para nos propiciar a reconciliação com o Senhor. Outro ponto discutido em nossa lição, a lei, que aponta o pecado em nós, e a graça, favor imerecido, que aponta Jesus como a nossa salvação, ou seja, Cristo nos substituiu na cruz para a remissão de nossos pecados, salvação e vida eterna. Aprendemos também como se dá todo o processo da salvação em todas as suas, a saber, eleição, vocação e chamamento, conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 10. Fé para crer que milagres acontecem. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.